Eu sou o Ralph. Eu sou a Carol. Somos o casal Rigotti. Na verdade, professores Rigotti. Exato. Pois é. A gente vai começar hoje mais uma videoaula para o nosso canal Rigotti Media. E a gente vai falar do que, professora? Nós vamos falar sobre a nova ordem mundial. Nada mais justo do que os novos aqui poderem falar um pouquinho sobre nova ordem mundial. Foi horrível, né? Vocês já ouviram falar desse termo, nova ordem mundial? Lembrando que a gente falou na semana passada, num outro vídeo que está no nosso canal, sobre a Guerra Fria. E aí, com o fim da Guerra Fria, vai surgir uma nova ordem mundial. Mas o que será que é isso? Uma nova configuração política para o planeta, né? A soberania norte-americana no planeta Terra. Que antes o mundo estava polarizado em dois blocos econômicos e agora o mundo vai ser multipolar, cheio de novos blocos econômicos. A economia ela vai estar cada vez mais livre. É chamada também de desordem mundial, né? É uma nova ordem, mas é uma desordem. Depois do contexto da Guerra Fria que a professora falou, a gente tem vários polos aparecendo, a multipolaridade. Você tem Japão, você tem China, são novos polos econômicos que surgem pelo mundo afora. Um deles é a União Europeia, que vai ser o maior bloco, né, do planeta. A gente tem que lembrar que com o enfraquecimento do comunismo, né, mundo afora, isso foi no contexto da Guerra Fria, novos fontes de poder, centros de poder político, econômico, militar, bélico, foram surgindo pelo mundo afora. Por isso, multipolaridade, apesar da gente ter a hegemonia de quem? Dos Estados Unidos. E aí o surgimento desses blocos econômicos, eles vão servir exatamente para que essas nações elas se protejam e fiquem cada vez mais fortes. Você sabia, professora, que eu acho interessante, inclusive, falar para os nossos amigos ali, que o Capitão América, aquele personagem maravilhoso da Marvel, ele foi criado no contexto da Guerra Fria para mostrar toda a supremacia do Tio Sam, a superpotência norte-americana. É importante, professora, a gente falar um pouquinho sobre globalização e neoliberalismo. Mas antes da gente falar sobre isso, nós vimos na Guerra Fria que o mundo era dividido em primeiro, segundo e terceiro mundo. E novamente a gente vai ver essa configuração modificada. Vou mostrar agora para vocês com esse mapa. O que a gente está vendo nesse mapa? A gente está vendo países desenvolvidos ficam no hemisfério norte e subdesenvolvidos no hemisfério sul. Importante ressaltar que até a linha teórica linha do Equador, ela é modificada para mostrar esse contexto. Porque, por exemplo, a Austrália ela vai ser uma exceção, porque ela é desenvolvida e ela fica no hemisfério sul. E vai ser enquadrada nessa regionalização ao norte, como a linha está mostrando aí para vocês no mapa. E com essa nova ordem mundial, a facilidade, né, de transporte, ela vai melhorando cada vez mais. Lembrando que a Guerra Fria foi uma guerra tecnológica, então ela vai fazer com que cada vez mais a tecnologia chegue mais próximo da gente. Um outro fator também são as barreiras entre os países. Então vai ficar muito mais fácil você ir de um lugar para o outro do que antes. Antes você tinha um mundo dividido em dois blocos econômicos e agora com o mundo multipolar há uma grande facilidade em você se deslocar de um país para o outro. Tem que lembrar que as fronteiras elas eram muito vigiadas, né? Você tinha a famosa cortina de ferro ali bloqueando a passagem do leste europeu para a Europa Ocidental. Então as fronteiras, por serem muito vigiadas, essa intercomunicação entre países era muito dificultosa. Então, isso que a professora ressaltou agora, que as barreiras elas se abrem completamente. E um fator que também chama muita atenção é a diminuição da intervenção estatal, ou seja, vai surgindo aí um neoliberalismo. Isso, uma pressão muito grande da potência norte-americana, né, o consenso de Washington, onde é definido todas as deliberações do neoliberalismo. O Brasil, inclusive, ele surfa na onda no neoliberalismo com as privatizações. O governo FHC, você é dessa época, professora?
Não é da minha época, não. Conta para eles um pouquinho de como foram as características desse governo FHC no início dos anos 90. Então, muitas privatizações. E lembrando que muitas dessas empresas, um exemplo é a CSN. A CSN só dava prejuízo, ou seja, era uma cabide de empregos. Gente, eu não estou falando que eu sou a favor da privatização, estou dando um exemplo. Um exemplo de que havia muita corrupção e viviam fazendo das estatais uma verdadeira cabide de emprego. Onde num setor que trabalhariam 5 pessoas, você tinha 20 pessoas naquele setor, ou seja, 15 não trabalhavam. O neoliberalismo ele tem como pilar a participação mínima do Estado, o chamado Estado mínimo. E para isso as privatizações elas são essenciais. O Estado ele abre mão dessas empresas, além da CSN citada pela professora, a gente teve também a Vale, que foi privatizada, que é a nossa grande mineradora, as Tele, as companhias de energia elétrica espalhadas pelo Brasil afora, todas privatizadas e entregues à mão da iniciativa privada. A nível de telefonia, inclusive, nós vivenciamos um pouquinho na nossa juventude, um pouco dessa mudança do Estado para a iniciativa privada. O que você tem para relatar ali para a galera em relação ao telefone? Como que isso mudou a vida da gente? Mudou completamente. Eu me lembro que antes dos telefones a gente alugava a linha telefônica. Tinha imobiliária, gente, imobiliária de telefone. O telefone era um artigo de luxo e era extremamente caro o seu aluguel. Por isso que haviam as imobiliárias de telefone. Você sabia disso? Que tinha imobiliária de telefone? E tem umas curiosidades interessantes que eu, por exemplo, como poucas pessoas tinham acesso a uma linha de telefone, exatamente por ser caro, as poucas casas que tinham linha telefônica viravam verdadeiras cabines de recado. Eu me lembro que na casa da minha avó, que era uma das poucas casas que tinham telefone na rua, onde minha avó morava, a gente vivia recebendo recado para o vizinho, lá da esquina, para o vizinho de 3, 4 casas após a nossa e da minha avó. Então a gente virava garoto e garota de recado, era um negócio bem curioso. E fora os orelhões, né? Você se lembra das fichas telefônicas? Nossa, quando o orelhão ficava gratuito lá, a ficha descia direto, a gente aproveitava, ligava para todo mundo, matava saudade. Então, gente, é sempre bom lembrar que um dos pilares do neoliberalismo foi essa privatização. Isso levou à concorrência. A livre concorrência traz benefício ao consumidor, porém o governo ele não pode deixar de cumprir o papel dele, que é sempre o quê, professora? Fiscalizando. Órgãos regulamentadores. São órgãos fiscalizadores que têm que saber se esse serviço está sendo bem prestado ou não bem prestado. Você tem uma internet boa, professor? Então, falando da internet, o Brasil, por exemplo, o Brasil ele tem que ter o órgão regulamentador e fiscalizador fiscalizando a velocidade dessas internets, mas vocês sabem muito bem que o que a gente paga de velocidade na internet não é o que chega realmente à nossa casa. Então ainda tem muita coisa para melhorar e para mudar. E cabe a você, consumidor, para ser melhor. Mas vamos lá. E na América Latina, né? E a gente já falou um pouquinho do Brasil com o neoliberalismo. Os países latino-americanos, eles embarcaram nessa ideia toda da nova ordem mundial. Então, como eu falei do Brasil, né? Alinharam as suas economias, a economia norte-americana, o pilar da economia norte-americana. Isso foi se espalhando no mundo afora, diferente do continente africano. No continente africano, devido à dificuldade de infraestrutura, né? Que não possuía uma boa infraestrutura de asfalto, estradas, abastecimento de energia. Então isso dificultava muito que investidores fossem levar o seu capital para o continente africano. Então ele ficou um pouco alheio a toda essa nova ordem mundial, a toda essa estrutura. Hoje no século XXI a gente observa algumas mudanças em relação à África, até por causa dos BRICS, professora. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. South Africa, exatamente, né? Os BRICS. E aí, quem são os BRICS? Você já... Lembra que eu tinha falado de que estavam surgindo vários polos para se ajudarem? O BRICS é como se fosse um desses polos, né? Eles vão se unir para se ajudarem economicamente e estão crescendo cada vez mais. Para disputar a hegemonia econômica com as potências mundiais.
Alguns economistas, inclusive, colocam esses 5 países, né, que formam os BRICS como daqui a 40, 50 anos as novas potências mundiais. A gente tem que lembrar que 3 desses países, África do Sul, Brasil e Rússia, entram com matéria-prima e China e Índia fazem industrialização. Olha aí, se você não tem alguma coisa made in China. É o famoso faca e o queijo na mão. Já ouviram falar desse ditado antigo E aí? agora com o coronavírus, gente, tá claro. Quem que tá vendendo os respiradores? Quem que tá vendendo todas os EPIs, né? Eu dei uma dica para vocês, hein? E agora tudo em larga escala e o mundo inteiro. Lei da oferta e procura. Tá achando as coisas caras no supermercado? Lei da oferta e procura. Todos os dias o supermercado, pelo menos aqui na nossa cidade, está lotado. O preço vai baixar? Não vai, porque está todo dia cheio. Então, para ressaltar e finalizar esse assunto, a gente estava falando da África, o principal investidor hoje no continente africano passa a ser a China. A China tomando assim conta, ela é aqui também, ampliando seus tentáculos mundo afora. A gente tem que lembrar que a África passou pela descolonização e independência dos países que foram trocados apenas da mão dos europeus para Estados Unidos e União Soviética no período de Guerra Fria, e agora, já mais recentemente, você vê a China ampliando seus tentáculos para o continente africano e fazendo da África o quintalzinho da casa dos chineses, assim como o mundo afora, muito bem lembrado pela professora. Segunda maior economia do mundo, estamos em 2020. Como será daqui a 5 anos? Vamos aguardar. Acompanhe as cenas dos próximos capítulos, sempre lembrando a vocês para dar aquela clicada no nosso canal, né? Acionar o raio do sininho, se inscreva. Raio do sininho. Opa, se inscreva no nosso canal. Lembrando que não só o Rigote Mídia, como também o Na Estrada. Vou deixar aqui o card do Na Estrada, então. Porque a gente está viajando pelo Brasil afora, viajando de casa agora no momento. Fique em casa, galera. É isso aí. Se Valeu. puder, quem não puder, use